Bom dia, tarde e noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares da programação orientada a objetos, tá? Nele eu vou começar explicando de uma maneira bem simples esses conceitos, depois eu vou apresentar como essas coisas se encaixam na programação e, por fim, eu vou mostrar o uso em Python, tá bom? Sobre os requisitos, é o mesmo de sempre, tá? Então, trago novamente que é necessário você conhecer o básico de programação em Python, tá? E hoje eu vou falar sobre esses tópicos, que são os 4 pilares da programação orientada a objetos. Em algumas bibliografias, né, em alguns livros, materiais, a abstração não é colocada nesse top, tá? Então é um top 3 aí de pilares, mas para abranger, como outras bibliografias trazem a abstração, eu trouxe ela também, tá? Então, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Okay, let's go. Imagine que você tem uma caixa de brinquedos e dentro dela cada brinquedo está guardado em sua própria caixinha. Então, tem uma caixa de brinquedos, dentro dela tem várias caixas, com cada brinquedo separadinho. O que está dentro das caixinhas pequenas é um segredo, ninguém de fora pode ver. E isso é como encapsulamento. Então, os brinquedos, esses dados ou ações que estão dentro daquelas caixinhas ali, são mantidas seguro e protegidas, tá? Seguros e protegidos. E a gente só pode mexer com eles de maneira certa, sem bagunçar tudo, do jeito que precisa, tá? Outro exemplo, a gente pode perceber vindo um personagem de um jogo, né? Por exemplo, o poder da Jet, o Blade Storm. Ele é um objeto encapsulado. O poder ele é criado, né? Ele pode ser criado por um método, então a gente pode deduzir que seja o Create Blade Storm, tá? Então criar o Blade Storm. E ele pode ser lançado, né? Através do método Use Blade Storm, tá? Então usar o Blade Storm. Então, mas assim, os dados do poder, como é a sua duração, o alcance dele, esses dados são protegidos, tá? A gente não tem acesso. Porque imagina se a gente tivesse um acesso para, por exemplo, alterar esses dados, né? Seria um cheat bem grande aí do jogo. A gente poderia aumentar a duração do poder, aumentar o alcance do poder enquanto joga. E aí isso seria perigoso, né? Então esses dados precisam estar salvos e protegidos, como a vida também, por exemplo. Então, vamos supor que você tem uma vida de 100% do seu personagem, e aí você usa um cheat lá e deixa aquela vida 100% para sempre, né? Ou a cada hit que você leva, você atualiza novamente com algum atalho para 100%. Então, se é uma entrada por atalho, vamos supor que você cria um atalho, ou que o jogo tem um atalho, que você pode alterar um dado específico, né, do personagem. E aí isso não é interessante, porque é interessante para a gente poder usar o poder, criar o poder e não saber como ele é feito, ou poder alterar outros dados, né, como sua duração e tudo mais. Então essa capacidade da gente não mexer, né, proteger o que precisa ser protegido e dar acesso para outras classes ou para o usuário apenas o que a gente quer que ele tenha acesso, isso se chama encapsulamento, tá? Herança. Então, herança, acho que é um dos mais simples de entender, é a capacidade de herdar características. Tá? Então trouxe uma árvore genealógica aqui para mostrar para vocês que é literalmente a capacidade de você herdar. Tá? Então você pode herdar cor de um cabelo, herdar cor de pele, etc. Então é a capacidade de você conseguir ter um modelo, né? Ter uma classe pai e conseguir pegar características daquela classe pai para você, tá? Para classe filha no caso, para você não, para classe filha. Então vamos supor que tem uma classe chamada animal. Essa classe animal tem algumas características específicas, como altura, tamanho e peso, tá? E cor também e raça. Então 5 características específicas. Eu posso criar duas classes, tá? Filhas, a gente chama de classe pai e classe filha nesse caso. Ou classe mãe também, classe filho, tá? Vamos ter duas classes filhos aqui, que são a classe gato e a classe cachorro, por exemplo. Ambos têm essas mesmas características, tem altura, peso, raça, cor. Então elas estão herdando essas características de uma classe pai, de uma superclasse, tá? A gente fez um exemplo desse, né, na última aula sobre herança, mas é literalmente isso, é literalmente conseguir herdar características de uma classe pai, tá? Por que isso é interessante? Porque faz a gente economizar código, né? Se eu tenho, sei lá, 10 classes que herdam, que todas têm nome e sobrenome e idade, 10 classes diferentes que tem isso, como funcionário, aluno, professor,
diretor, reitor. Como eu tenho várias características, várias classes que têm a mesma característica, eu posso criar uma classe, uma superclasse, que vai ter essas características em comum, e aí sim criar essas subclasses com as suas particularidades. Polimorfismo. Então, polimorfismo é o mais interessante, é o que mais intriga a galera, até pelo nome, né, uma coisa estranha. Poli vem de muitos, né? E morfismo vem de forma, né? Polimorfo. Então, várias formas, né? Então, você herdou características ali do seu pai, mas você realiza algo de uma forma diferente. Tá? Então, pense em controle remoto. Ele tem um botão que faz a TV ligar, tem um botão que faz o som ficar mais alto, um botão que faz o som ficar mais baixo, um botão que muda de canal, que move uma seta. O controle, ele é o mesmo, mas os botões, eles fazem coisas diferentes dependendo do que você está controlando. E aí isso aí é com polimorfismo, tá? Então os mesmos comandos, né, ou botões, mas eles fazem coisas diferentes aí dependendo da situação. Quando a gente fala em polimorfismo, a gente fala, dentre outras coisas, na capacidade de sobrepor, sobrescrever, tá? Tem alguns outros tipos também de polimorfismo, mas esses são os principais. A capacidade de fazer com que a mesma chamada de método trabalhe ou retorne uma coisa diferente para cada objeto. Então, pensa de novo lá no gato e no cachorro. Os dois emitem som, tá? Mas o emitir som de um cachorro é um emitir som diferente do que de um gato, tá? Então, é o mesmo método que pode vir da mesma referência. Então, a gente tem uma interface, por exemplo, já falar um pouquinho sobre isso futuramente, mas aí a gente tem essa relação de herança do animal gato e do animal cachorro. Ambos emitem som. Essa característica de emitir som não é deles especificamente, mas sim do animal, só que ambos fazem de uma maneira diferente, tá? Então, é a capacidade da gente ter um método, mas que ele é implementado de maneira diferente para cada classe diferente, tá bom? E tem muita gente que confunde os dois, né? Herança com polimorfismo. A herança, ela envolve a criação de uma nova classe, tá? Que é uma versão modificada ou expandida de uma classe existente. Então, existe a classe, que já existe, e a gente vai criar uma nova classe expandindo isso, tá? Ou modificando algumas coisas dessa nossa superclasse. Ela permite que a nova classe ela herde atributos e métodos da classe pai ou a classe mãe, né, promovendo a reutilização desse código, como eu falei para vocês, né? E a criação de uma hierarquia mesmo de classes, tá? Então, uma hierarquia mesmo de classes. No polimorfismo, ele refere-se à capacidade de objetos diferentes classes, tá? Então, objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método, só que de uma maneira única. E sobre abstração, qual é o animal da esquerda? Um gato, correto? Qual é o animal da direita? Um gato também, correto? Então, assim, vamos imaginar que você quer desenhar um gato. Você não precisa desenhar cada pelo, cada unha do gato, cada detalhe do gato. Você só desenha ali o suficiente para as pessoas saberem que é um gato. E isso é abstração. Simplesmente isso. Você tira os detalhes mais complicados e mantém mesmo o que é importante. Na programação, é como quando você usa um jogo de palavras em que uma palavra representa algo maior ou mais complexo. Tá? Então, vai ajudar mesmo a simplificar as coisas. Tá bom? Visualizando de uma outra maneira, vamos aqui agora para os pilares da PO, utilizando novamente aqui o material do professor mestre Rafael Tosta. E aqui eu trago para vocês uma explicação um pouco mais detalhada, pensando agora um pouquinho mais em programação, né? E não em um olhar assim mais genérico de como é que funciona cada uma dessas coisas. Então, a gente já tem uma diferença, né, que a gente precisa pontuar, que é a diferença daquela paradigma orientado, né, a objetos e o paradigma estruturado. Né? Então, na estruturada, a gente tem os dados, são todos globais, então todo mundo pode acessar todos os dados. Todo mundo que eu digo, né, todas as funções, todas as chamadas, tudo que tem ali naquele único código consegue chamar, né, todos esses outros dados. E tem a sequência de procedimento. Né? Então, segue essa estrutura. Né? Então, tem uma sequência de procedimento que utiliza todos esses dados globais. Na POO, na Programação Orientada a Objetos,
esses dados já não são assim espalhados, né? Não são esparramados. São organizados em caixas. A gente pode pensar como uma caixa, tá? Então são organizados em caixas esses dados. E aí o ideal é que cada objetinho possa lidar com suas próprias classes ou com seus próprios dados, tá bom? Então cada objeto vai ter os seus métodos e a gente vai poder lidar com isso de maneira individual. Então, na programação estruturada, a gente tem um desempenho superior, quando ela é bem feita, né, claro. Ele é um paradigma sequencial, então cada linha de código é executada após a outra, sem muitos desvios, tá? E tem mais liberdade com o hardware. Na programação orientada a objetos, o desempenho das aplicações é irrelevante, devido ao processamento dos computadores mesmo. A gente trabalha muito com reutilização de código, então a gente reutiliza muito código em programação orientada a objetos. E a gente usa a representação do sistema muito mais perto do que veríamos no mundo real. Beleza, vamos começar aqui com abstração. Então, abstração aqui nesse caso, a gente está vendo duas pessoas diferentes enxergando um gato de duas maneiras diferentes, né? Então, um enxerga como um puff, a outra enxerga com um olhar mais anatômico, né? Percebendo seus órgãos, esqueleto e tudo mais. Então, são duas maneiras diferentes de enxergar a mesma coisa. E a abstração vem com a ideia da gente conseguir remover esses detalhes e trazer uma maneira mais genérica de representar aquele objeto, tá? Então, o significado do dicionário é não considerar, não levar em conta, e na programação talvez esses detalhes, tá? O que esse objeto irá realizar dentro do nosso sistema, né? A gente tem que considerar a identidade, as características dele e as ações dele, tá bom? Sobre encapsulamento, eles adicionam segurança à nossa aplicação, tá? Ele vai esconder os atributos de um objeto, então é similar, como ele diz aqui, a uma caixa preta, beleza? O acesso aos atributos através de métodos especiais. Então, a gente vai ter alguns métodos chamados getters e setters, tá? Esses métodos, o get é para a gente poder pegar uma informação e o set para setar, né, ou atualizar aquela configuração. Então, por exemplo, você quer saber o nome de uma pessoa, tá? De uma classe. Então, você coloca get nome, você vai chamar o método get nome para poder saber qual é o nome daquela pessoa. Ou você quer alterar o nome dessa pessoa, então set nome, tá? Então a gente vai trabalhar dessa maneira com os métodos, que é uma maneira convencional da gente conseguir trabalhar para fazer o acesso aí aos atributos de um objeto, tá bom? E aí o encapsulamento ele também evita o acesso direto aos atributos do objeto, né? Foi o que eu falei para vocês. A gente tenta ao máximo evitar com que qualquer classe, qualquer pessoa tenha acesso direto a dados de um objeto, beleza? Ele precisa muitas vezes ser visualizado, né, processado, para a gente conseguir ter um padrão, por exemplo, tá? Em um caso de um CPF, então tem uma abinha de texto onde você consegue inserir seu CPF. Lá no front-end eu consigo fazer uma validação para você enviar para mim o que eu preciso, né? Mas enquanto eu estou construindo aqui meu back-end, estou construindo meu programinha, eu não posso pensar no que você deve fazer, eu preciso pensar no que eu preciso fazer, no que a minha classe vai trabalhar. Então eu preciso entender que, por exemplo, pode chegar qualquer texto para mim. Como é que eu vou lidar com esse texto? Como é que eu vou trabalhar com esse texto para eu poder configurar o meu CPF de uma maneira correta? Por exemplo, CPF pode vir com pontos e traços, CPF pode vir apenas com traço, CPF pode vir sem ponto e sem traço. Então, quando eu receber esses dados da minha classe como um parâmetro, na chamada de método, por exemplo, eu preciso fazer uma validação desse dado até para poder configurar ele e colocar ele direitinho no meu CPF. Porque quando eu for utilizar de novo, né, quando eu for utilizar ele novamente, eu conseguir utilizar da melhor maneira possível, tá? Sem ter nenhum problema ou sem ter nenhum erro. Então, a gente precisa evitar esses acessos indevidos aos atributos do objeto, tá? Então, encapsulamento aqui ele traz 3 métodos, então depositar, sacar e get saldo, e traz dados que são protegidos, né, que não tem acesso através de outras classes, que é o saldo, o nome do titular, o CPF do titular, histórico de transações. Então, depositar, eu não preciso saber nada, sabe? Depositar, vou colocar R$50. Eu não preciso saber qual é o saldo naquele momento, o nome do titular, o CPF do titular. Quem faz isso tudo é a própria minha chamada do método, tá? Quando eu peço o get saldo, ele vai devolver esse saldo para mim. Se eu quiser fazer um set saldo, já talvez não faça tanto sentido, né? Como é que eu vou alterar o saldo diretamente ali do meu código? Eu preciso depositar algum valor, né? Ou receber alguma transferência. Então, o saldo ele deve ser alterado, por exemplo, através de um método que faça sentido e não simplesmente set saldo, tá?
Então, como eu falei para vocês, né, os métodos getters, os get, ele retorna o valor de um atributo e o set ele atualiza o valor de um atributo. Na herança, como eu falei para vocês, é herdar, então a gente tem uma classe animal, tem a ave, mamífero, dentro da ave também tive o papagaio, dentro do mamífero tem a vaca e o cachorro. O cachorro, por exemplo, ele tem um tipo de latido, tipo latido, e ele tem falar, por exemplo, né, um objeto falar. Mesmo que ele não tivesse esse método falar, animal tem, né, esse método falar. Então se eu posso chamar o cachorro ponto falar, ia funcionar, né, porque eu estou chamando, o cachorro ele está herdando essa característica do animal, de falar. Então mesmo que explicitamente o cachorro não tivesse o método falar, eu poderia chamar cachorro ponto falar, porque aí ele estaria utilizando o método que ele está herdando de animal, beleza? E aí uma característica interessante é que é o seguinte, nesse caso, animal tem falar, papagaio tem falar, que é uma ave, e cachorro tem falar também. O que é que eles compartilham em comum, né? O nome, os métodos imprime, get, nome e falar, beleza? E classe, né? O objeto classe. E aí, se você reparar, cachorro e papagaio, eles têm o método falar. Só que eles falam de maneira diferente, né? O som que um cachorro emite é diferente do som que um papagaio emite. Então, na hora de executar, de codificar lá a minha classe papagaio e minha classe cachorro, falar, por exemplo, ele vai retornar um au-au. Papagaio, ele vai retornar o que foi dito para ele, né? Uma sequência de repetições. Então, são maneiras de implementar diferentes esses métodos, por mais que os dois compartilhem do mesmo método. Então, cachorro e papagaio compartilham do método falar, mas eles executam de maneira diferente esse método, beleza? Então, a herança ele vai otimizar aí a produção da aplicação em tempos e linhas de código. O objeto abaixo na hierarquia, né, a classe filha, irá herdar características de todos os objetos acima dele. Então, a classe filha vai herdar todos os atributos e métodos das classes acima, tá? E varia bastante de linguagem para linguagem. A gente vai ver, né, como é que funciona a herança em Python. Então tá, a gente tem transporte, por exemplo, que ele tem uma coisa característica em comum, que é a capacidade. Então, todo transporte tem uma capacidade, seja baixa ou alta. E deles tem aquático, terrestre e aéreo. E deles ainda tem barco, automóvel e avião, tá? Então, o automóvel ele vai dar características do transporte, tal qual o barco também, tal qual o avião também, beleza? Então, aqui ele traz um exemplo em Java. Eu não vou estender com vocês, porque eu vou trazer em Python, né? E, por fim, a gente tem polimorfismo, que é exatamente o que eu tinha dito antes, né? Então, a gente vai alterar o funcionamento interno de um método que foi herdado de um objeto pai. Então, o objeto pai animal, né, ele vai emitir um som, a classe pai ele vai emitir um som, mas a arara e a cascavel vão emitir esse som de uma maneira diferente. Beleza? Então, essa é a maneira do polimorfismo, é a gente poder ter várias formas de fazer a mesma coisa. Tá? Então, emite o som, que é a mesma coisa, só que tem várias formas de emitir um som. Tá bom? Então, polimorfismo é baseado na natureza, então animais que são capazes de alterar a sua forma conforme a necessidade, relacionado com o uso da herança e necessidade de objetos filhos se comportarem de maneira diferente do objeto pai. Beleza? Foi o que eu falei para vocês também já. Então, esses 4 pilares são essenciais no entendimento de qualquer linguagem orientada a objetos e da orientação a objetos como um todo, mas cada linguagem diferente ele vai implementar de uma maneira diferente, tá? Mas essencialmente é a mesma coisa. E aí tem uma referência para vocês. E agora eu vou trazer aí os exemplos práticos em Python.